Boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, talvez tenha alguém aí que não me conheça, eu sou a Anne Godoy, eu trabalho com eventos já há um tempinho, estou aí nesse mercado, estou entrando no 9º ano, na verdade, trabalhando com eventos, né, com decoração de eventos, na verdade. E desde o ano passado eu comecei um projeto. Na verdade, eu comecei ali meio que gatinhando, vendo quais eram as minhas habilidades para isso. Eu tinha muito medo de falar na internet, eu tinha muita dificuldade, eu tenho ainda, né? Minha mão tá suando aqui. Eu tenho muita dificuldade de falar na frente de câmera, microfone, quem me conhece mais de perto sabe disso. Mas eu me coloquei à prova no ano passado, fiz alguns trabalhos aqui, teve uma galera que já acompanhou algumas coisas que a gente fez. E a gente criou ano passado a Maratona Mão na Massa. Esse ano eu vim com ela de uma forma um pouquinho diferente, tá? A gente tá abordando alguns assuntos alguns assuntos técnicos, e em paralelo a isso a gente também tá fazendo alguns trabalhos que a gente coloca mesmo a mão na massa. Ontem mesmo a live teve a montagem de uma luminária, né? E a gente tá aí para dar essas dicas, para falar um pouco sobre como as coisas funcionam pra gente e dividir esse conhecimento com vocês, tá bom? E esse é o Decora em Prosa, tá? Então a gente criou esse quadro, Decora em Prosa. Em paralelo a ele a gente tem o Ateliando, e aí o Ateliando a gente vai falar mais especificamente mesmo sobre construção de acervo, de um acervo mais próprio, né? De um acervo autoral. Então, como fazer isso? A gente vai dar dicas de como a gente faz, dos nossos trabalhos manuais, né, que a gente acaba colocando ali dentro dos nossos trabalhos de decoração. Então, esse é o Decora em Prosa. O nosso objetivo com esse quadro é ajudar pessoas que querem começar uma empresa de decoração ou quem está ali no comecinho, pensando em iniciar, a começar as coisas de uma forma mais organizada, a se destacar, né, nesse mercado, criar um estilo próprio dentro do mercado. Então, crescer aí de uma maneira mais de fato organizada, porque quando você cresce de uma maneira organizada, as chances de você chegar onde você quer mais rápido é muito maior. Eu sempre digo que eu patinei um pouquinho ali no início e tô aqui para dividir com vocês tudo o que aconteceu comigo, para que vocês não passem por isso também. E o melhor de tudo, né, gente? A gente ser bem remunerado por isso, porque a gente vê que muita gente entra no mercado de eventos, né, no mercado de festas de uma forma muito amadora, entra porque gosta, porque é apaixonado por isso e depois se vê louco e não consegue ganhar o que acha que o seu trabalho vale, porque de fato a gente trabalha muito, a gente se dedica muito, a gente dedica o nosso tempo onde a gente poderia estar com a nossa família, com os nossos amigos, se divertindo. Então, enquanto todo mundo se diverte, a gente trabalha. E aí muitas pessoas se frustram depois porque acham que não ganham o suficiente por toda essa dedicação, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. O Decora em Prosa, então, é um programa para ajudar você que quer construir uma empresa de decoração com uma base sólida, as estratégias para você se destacar nesse mercado, tá? Criando um estilo próprio seu, de uma maneira organizada e sendo bem remunerada por isso, ok? Então esse é o nosso principal objetivo aqui. Então se isso soa interessante para você, fica comigo até no final, porque lá no finalzinho a gente sempre dá uma dica sobre o assunto do dia, ok? E o nosso tema de hoje é os processos que nos ajudam, né? Que vão te ajudar a ser mais eficiente como uma decoradora, um decorador de eventos, ok? Então, para começar, vamos contextualizar isso daqui, vamos entender um pouquinho o que são processos, certo? Gente, processos nada mais é do que um conjunto de ações que nos levam a um objetivo em comum. E o que seria esse nosso objetivo em comum? Qual que é ali o final de tudo?
é gerar valor para o nosso cliente. Isso é uma das coisas que é muito importante também e muita gente subestima isso. Muita gente não dá o real valor a essa questão de gerar valor para os nossos clientes. E aí, por isso, muitas vezes acaba não se destacando no mercado, né? Não conseguindo ir adiante, porque faz as coisas de uma maneira errada e acha que sempre é o cliente quem está errado. Coloca sempre o cliente como o errado da história. O cliente que não quer pagar, o cliente que isso, o cliente que aquilo. E não é bem assim que as coisas são. Então, parece muito óbvio, né, que o processo é isso, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Porque a maioria das pessoas não fazem, gente, não seguem processos. A gente não segue processo nem na nossa vida e nem nas nossas empresas. Então, isso acaba gerando ali, né, muitos funis, muitos gargalos, e é por onde as coisas começam a dar errado. Vocês conseguem perceber que isso acontece? Eu acho que é bacana analisar até dentro da sua própria empresa, né? É o que, na verdade, a gente está aqui para fazer, cada um pensar no seu contexto aí. Quais são os processos que eu preciso para fazer o meu trabalho acontecer da maneira que ele tem que ser? E como que a gente tem que pensar no nosso trabalho? No que a gente gosta só? Não, a gente tem que pensar sempre em atender o nosso cliente. E, gente, não é pensar em atender o nosso cliente com aquela historinha de que o cliente tem sempre razão. Porque nem todo cliente é pra gente, certo? Nem todo cliente é nosso cliente, então nem sempre o cliente tem razão. Agora, se é o teu foco, se é o cliente que você escolheu, que você decidiu, não vou trabalhar com essa pessoa, o que essa pessoa precisa? Então, isso é gerar valor, o que ela precisa e o que eu posso oferecer além, né, do que ela precisa. E quais são os processos que eu preciso cumprir para que isso seja possível? Para que eu consiga executar o meu trabalho da melhor maneira possível. As pessoas que normalmente, né, atrapalha essa criação de processo? A gente, brasileiros que somos, né, a gente sempre procura atalhos. E os atalhos, eles podem ser, sim, muito benéficos para simplificar o nosso trabalho. Mas eles precisam beneficiar o que precisa ser beneficiado. Não adianta nada eu criar um atalho e pular etapa, né? Eu preciso pensar de uma forma geral para que as coisas me conduzam até esse ponto final onde eu quero chegar. Então, as pessoas, elas costumam pular coisas que elas acham difíceis, que elas não gostam de fazer, criam atalhos e tentam dar aquele jeitinho ali, né, de sempre. E os processos, em contrapartida, para a gente não procurar, né, pular essas etapas, eles não devem ser processos que são cheios de burocracia. Porque quando esses processos eles são cheios de burocracia, eles empatam o nosso trabalho ao invés de facilitar. E aí é o que vai acontecendo. A gente, no nosso mundo louco, fantástico mundo de Bob, fantasia um monte de coisas, cria coisas desnecessárias e depois a gente mesmo não consegue cumprir. Fora que ainda tem coisas que são muito necessárias dentro de uma empresa e que muitas vezes a gente não gosta, né? A gente não lida bem com aquelas coisas. Eu, por exemplo, tenho várias coisas dentro da empresa que eu não gosto de fazer. E eu sempre conto uma história que para mim foi muito difícil quando caiu a ficha de que eu não era só decoradora, de que eu tinha uma empresa e que eu precisava cuidar de coisas chatas. A parte de contabilidade é uma coisa que com o tempo eu fui aprendendo, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Outra coisa, as leis, né? A gente precisa estar atento a várias coisas. Então, assim, eu já passei por vários escorregas por não saber direito como tudo funciona. Esses processos dentro de uma empresa, eles são muito chatos. Hoje eu não vou falar especificamente sobre isso, eu vou falar sobre os processos dentro do negócio de decoração, tá? Então, quando chegar lá no final, eu vou colocar alguns assuntos para vocês, mas que estão relacionados só com o processo de decoração mesmo.
Mas a empresa não é só isso, né? Ela tem outras coisas que vão além da decoração. E qual que é o nosso principal objetivo, né? Com relação a isso, além de gerar valor para o cliente, é otimizar o nosso tempo. Então, assim, os clientes, eles são sempre o nosso objetivo final, é sempre quem a gente tem que estar focado ali, pensando neles, da melhor maneira possível, né? Da gente atendê-los da melhor maneira possível. Mas a gente não pode também esquecer que otimizar o nosso tempo é algo muito importante. Por quê? Porque a gente vende o nosso tempo. Já falei isso daqui várias vezes, né? Em várias lives eu sempre falo sobre isso. Eu considero isso muito importante porque, gente, eu vejo que a maioria dos clientes, principalmente, às vezes até alguns parceiros, mesmo lidando com isso, da mesma forma que a gente, eu percebo que as pessoas, elas não têm muito essa noção de valor, sabe? Do tempo nosso empregado dentro do que a gente oferece. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo um cliente, independente se eu estou atendendo ele pessoalmente, se eu estou atendendo ele por uma videochamada, se eu estou atendendo o cliente por telefone, por WhatsApp, por uma mensagem de Instagram, por uma mensagem de Facebook, o que eu estou fazendo? Eu estou dedicando o meu tempo para aquele cliente em específico. Eu estou dedicando parte do meu dia, parte do meu tempo para resolver questões relacionadas a um projeto em específico. E quando você coloca isso para o cliente, principalmente numa quebra de contrato, a gente teve várias agora, né? Muitas vezes o cliente ele acha que você não fez nada, porque você não executou o trabalho. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente vende o nosso tempo. A gente não vende só uma montagem de decoração, não é só isso. Tem todo um por trás aí que é preciso ser levado em consideração. E aí, gente, vocês conseguem perceber, assim, que uma coisa vai puxando a outra, né? Que, tipo, é tudo um compilado de coisas, né? É um compilado de ações. E lá no começo, ó, eu falei aqui, né, sobre ser um conjunto sequencial de ações que nos levam a um objetivo em comum. Esse objetivo em comum é atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Mas é um compilado de coisas aí, é uma coisa que vem surgindo através das outras, uma coisa vem puxando a outra e enfim. Então, a gente precisa pensar, né, na empresa como um todo. E aí essa organização, onde que está o bang do negócio? Pensar nessa organização, muitas vezes, não traz resultado muito imediato pra gente, nem muito e nem pouco, né? Não traz resultado imediato. E aí o que acontece? As pessoas vão empurrando isso com a barriga, né? Vão deixando o negócio, e eu falo, quando eu falo as pessoas, eu me coloco também nesse lugar, porque eu sempre falo isso, né? Seres humanos são seres procrastinadores, gente. A gente é assim, e a gente precisa pensar em atalhos para não sermos, para a gente conseguir se livrar disso e fazer as coisas que a gente precisa fazer no momento em que elas precisam ser feitas. Então, quando a gente tem claro, né, pra gente quais são as nossas pretensões, na verdade, quando a gente tem muito claro pra gente quais são as nossas pretensões, com as pequenas ações que a gente faz hoje, né, que isso vai abrir caminhos futuros pra gente, e que os nossos primeiros passos dentro da empresa, se eles forem dados de uma maneira certa, né, se inicialmente a gente já começa certa, no longo prazo a gente tem muito benefício com isso. Então, assim, a gente precisa enfiar isso na nossa cabeça pra gente fazer da maneira que tem que ser. Porque se a gente fica pensando só em resultado imediato, a gente nunca faz nada. A gente fica naquele looping, né? Eu faço o que tem que fazer agora, daqui um pouco as coisas vêm me engolindo, e aí eu vou fazendo o que vai aparecendo. Eu não me organizo para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Eu vou vivendo num looping infinito e as coisas vão acontecendo da maneira que tem que acontecer,
e tudo isso vem me atropelando, né? E isso não é legal. Então, gente, a gente precisa dar um primeiro passo, né? A gente precisa agir, a gente precisa se organizar para tornar as coisas mais fáceis pra gente. E outra coisa que é bastante importante é que a criação dos processos, quando eles são bem definidos, né? Quando a gente tem esses processos bem definidos na nossa cabeça e na nossa empresa, ele traz pra gente uma facilidade quando a gente precisa contratar ou quando a gente precisa organizar a nossa equipe. Então, assim, estou começando e preciso contratar pessoas. Se você tem todo esse processo da sua empresa bem definido na sua cabeça, eu tô falando isso porque eu passei por isso, gente. Você vai conseguir ter mais clareza, né? Você vai conseguir enxergar o que é que você precisa. Você vai conseguir ver quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E você vai ali entendendo qual que é a sua necessidade em cada momento que você está vivendo. Porque essa é uma grande dificuldade, tá? Para quem está começando, eu quando tive que contratar a primeira pessoa, eu sofri muito, porque eu não sabia quem contratar. Eu tinha uma dificuldade de me achar, sabe? De falar, mas quem será que seria a pessoa ideal, né, nesse momento? Qual será que seria o profissional ideal para eu contratar nesse momento que eu tô vivendo? É muito difícil a gente conseguir enxergar isso quando a gente não tem essa clareza desses processos, quando as coisas não estão muito definidas. E outra coisa que ajuda muito é a autonomia da equipe. Porque se tem algum decorador aqui, vai saber do que eu tô falando, mas outras pessoas também vivem isso dentro, né, das suas empresas. Então, assim, quando as coisas ficam tudo muito por nossa conta, no decorrer de um evento, e no evento, gente, é muito mais, como que eu posso dizer, é muito mais evidente isso, né? Porque assim, tem 1 minuto e segundo para o evento acontecer. E quando as pessoas que estão trabalhando com você, elas não têm clareza do processo, né? Elas não sabem o que é que vai acontecer depois, o que elas têm que fazer, como é que tem que acontecer, é enlouquecedor. Porque todo mundo já te chamam, mesmo você tendo um processo mais bem definido, você já é muito solicitado no dia do evento. Não tendo, isso se torna assim muito pior, mas muito pior com muita força, gente, porque fica todo mundo te chamando o tempo inteiro para te perguntar coisas que para você parece óbvio, mas não são, né? Não é para a maioria das pessoas. E isso eu tô falando só do dia do evento. Temos aí também um processo até esse evento acontecer. Então, quando vocês têm isso definido dentro da empresa, é muito mais fácil treinar a sua equipe e ter pessoas que são mais capacitadas para tomar decisões. Na decoração, além de tudo, a gente ainda acaba gerando valor para os nossos parceiros. Porque quando a gente tem esse processo, por exemplo, o projeto faz parte de um processo, né, da decoração. Se todo mundo que está trabalhando no evento, né, tem o projeto feito pelo decorador, é muito mais tranquilo, todo mundo sabe como que as coisas vão acontecer. Então a gente acaba gerando valor, tendo organização dentro da nossa empresa, a gente acaba gerando valor inclusive para os nossos parceiros. E aí, gente, uma dica é não deixa, né, para pensar nisso quando vocês estiverem de fato precisando. Vai se organizando, vai deixando as coisas já desde o início certas, né? Eu acho que certa é a melhor palavra. Vai estudando esse mercado, não entra e vai deixando tudo acontecer e te engolir. Hoje em dia, eu sempre digo também, né, que quando eu comecei, a gente não tinha essa quantidade de informações que a gente tem hoje a respeito desse mercado e nem de muitos outros. Então era muito difícil, a gente sofria muito. E
estar aqui com vocês tem me dado a oportunidade, né, de passar um pouco de tudo isso que eu sei. E aí, depois de eu falar tudo isso, vocês podem estar pensando, né? Ah, mas eu nem preciso disso, né? Eu não preciso, porque eu não tenho nem equipe, Anne. Então, assim, não tem equipe, mas um dia você vai ter. E se você vai ter uma equipe, você vai precisar se organizar. E se você não se organizar no momento certo, você vai lembrar de mim lá quando você estiver passando pelas dificuldades, as dores de cabeça, querendo arrancar os seus cabelos na hora do sufoco, porque vocês vão passar por sufoco, isso é fato. Já passei, tô falando aqui fato ocorrido, né? Não é uma coisa que eu tô dizendo aqui pra vocês que eu acho que pode acontecer. Não, acontece comigo, acontece com todo mundo. Isso também não é uma coisa que acontece só comigo, né? Acontece no geral. Profissionais de decoração se conversam, se falam, e é o que a gente mais escuta por aí. Minha empresa é pequena, né? Mas se a sua empresa é pequena, a minha também é. E nem por isso a gente não precisa se organizar, né? É necessário, para crescer, né, de forma organizada, é necessário ter sim essa organização. E aí, se você já tem funcionário, uma outra coisa que você pode estar pensando é assim: ah, mas eu falo e os meus funcionários, eles nem me escutam, então não adianta eu pensar nessas coisas, porque vai ser perda de tempo. Gente, presta atenção nisso que eu vou falar pra vocês. Se vocês têm funcionários, os funcionários de vocês não ouvem vocês têm um problema sim. E um problema sério, mas o problema não é o funcionário, o problema é você. Você precisa saber como é que você vai conduzir isso para que as coisas não aconteçam dessa maneira. Se você vai ter que mandar o funcionário embora, não sei, né? Porque tem N situações. Se você vai ter que treinar esse funcionário para ele escutar, se você vai ter que treinar esse funcionário para ele ter mais atitude, mais decisão, né? Na hora que tiver que tomar decisões. Então, assim, normalmente, quando a gente tem problemas com funcionários, os problemas não estão somente nos funcionários. E algumas vezes não estão no funcionário, estão na própria pessoa que está ali conduzindo as coisas, certo? Então, volto a dizer aqui, né? Eu já passei, gente, por tudo isso que eu tô aqui falando pra vocês, tá? E quando eu decidi vir aqui, né? Esse é um dos motivos, na verdade, que eu decidi vir aqui falar a respeito desses assuntos com vocês, porque assim, é o que eu vivo, né? Diariamente, há quase 9 anos. E durante uns 5 anos eu patinei demais, até eu conseguir me encontrar. E ainda hoje, às vezes a gente tem algumas dificuldades, mas assim, hoje em dia acaba sendo um pouco mais tranquilo a gente resolver algumas situações, porque a gente já passou por muitas coisas. Mas eu vivo isso até hoje, né? E assim, eu amo fazer o que eu faço. E eu tenho certeza que tem uma pancada de gente aí que também gosta muito de decoração, que quer entrar nesse mercado porque gosta muito, ou que já está nesse mercado e ama muito. E eu falo sempre que quem está no mercado de decoração é porque gosta mesmo. Inclusive o pessoal de montagem, gente, não é só decoradores, não. A gente vê que o pessoal que não é do mundo, que não gosta, né, não é desse meio, não gosta muito, não fica. Porque a gente, de fato, trabalha bastante, a gente trabalha em períodos em que as pessoas querem estar se divertindo, né? Então, assim, eu amo muito o que eu faço, eu gosto muito de tudo isso, e eu acho que isso é um dos principais fatores de eu estar aqui até hoje. Mas eu vejo muita gente romantizando decoração, sabe? Parece que decoração é uma profissão perfeita, e não é, gente. É uma profissão como outra qualquer. A gente tem erros, a gente tem acertos, a gente passa por dificuldades. Às vezes eu vejo pessoas falando sobre decoração que parece que é um mundo cor-de-rosa, sabe? Um mundo onde só tem flores, que a gente não tem dificuldades dentro desse mercado. E não é bem assim. A gente tem sim que enfrentar algumas coisas. E que a gente enfrenta com amor, né?
eu sempre digo que eu passei por várias coisas, mas eu vou comparar com a arquitetura. Eu passei pela arquitetura e eu não me identifiquei com a arquitetura. Então eu falo sempre que provavelmente trabalhando com arquitetura minha vida seria muito mais tranquila do que trabalhando com decoração. Mas eu enfrento muitos problemas trabalhando com decoração. Mas eu gosto muito do que eu faço, então enfrentar os problemas acaba sendo um pouco mais leve do que no tempo em que eu trabalhava com arquitetura. Eu queria jogar tudo pro alto o tempo inteiro enquanto eu trabalhava com arquitetura. E era assim, aquela coisa angustiante, sabe? Eu não estava feliz, não era uma coisa que me satisfazia. Enquanto que com a decoração, mesmo eu tendo muitas dificuldades, eu relevo, eu passo, eu respiro fundo e vamos lá, né? Então, assim, quero deixar bem claro para vocês que não é só esse mar de rosas, né? Não é só isso tudo que às vezes as pessoas passam de uma maneira 100% só alegria, tá? E aí, assim, enfim, a gente pode ficar aqui falando sobre horas, né, a respeito disso. Mas vamos lá, vamos seguir. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu também, gente, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, tá? Só que assim, a gente às vezes percebe que a gente precisa se organizar com algumas coisas. Eu vi uma decoradora esses dias atrás e dei até risada porque eu me identifiquei com ela. Não na questão do guarda-roupa, mas ela disse assim: a minha mãe sempre fala que quem olha meu guarda-roupa não fala que é a mesma pessoa que faz as festas que eu faço. E aí, assim, o meu guarda-roupa não é essa desordem, mas eu sou uma pessoa desorganizada, com papéis, sabe? Eu me perco, enfim. Então, até uma dica, ó, quando eu passei por vários processos, né? Mas quando eu me liguei que uma pessoa que fosse mais organizada que eu ia dar certo pra mim, foi assim, foi a chave, gente. Isso é uma dica que eu deixo pra vocês. Eu não sou, né, nenhuma geminiana. É geminiano, né, que é organizado. Não sou nenhuma geminiana, então eu precisei encontrar alguém, né, que fosse organizado, que pudesse me ajudar. E isso foi uma coisa que me trouxe tranquilidade. Então, hoje eu tenho uma pessoa que faz essa parte de organização, de papelada, de tudo que eu tenho que ver, porque eu não tenho essa clareza com as coisas. Então, quando eu vi essa decoradora falando isso, eu dei risada, porque eu falei assim, gente, eu me identifiquei com ela, me identifiquei muito, só não com a questão guarda-roupa, mas eu me perco nas minhas coisas. Então, isso é importante, vocês encontrarem qual que é a fraqueza de vocês e ter uma pessoa que possa resolver, né, essa questão. Deixa eu tomar uma água, porque eu tô com a minha garganta seca. Então, gente, se esforcem para ter essa organização, né? E entendam que tudo isso precisa ser construído. Então, assim, se vocês vão organizar as coisas e vocês já têm pessoas que fazem parte da equipe de vocês, coloque essas pessoas para participar, né, dessa organização. Não tentem enfiar isso goela abaixo nas pessoas. Coloquem eles para participar do que lhes cabe, né, do que faz parte ali do contexto do trabalho deles. Insere essas pessoas nessa ação de criar esses processos. Vocês vão ver que também traz um resultado bacana. Lembra também que eu falei sobre burocracia? Não enche o processo de burocracia, porque isso, ao invés de trazer resultado, acaba sendo maçante, sabe? E isso vai gerar ineficiência, ninguém vai querer fazer, vai acabar pulando etapas. Então, assim, não faz muita burocracia, faz o que é necessário mesmo. Façam somente o que for trazer resultado para vocês. E às vezes a gente erra também, né? Às vezes a gente acha que vai ser algo que vai trazer um benefício e não vai. Também nada de errado com isso. Tira o processo, melhora o processo e bola para frente.
Bom, então insere a sua equipe, já falei aqui. A equipe estando alinhada com o que vocês estão construindo, com o que vocês estão pensando, acaba sendo bastante benéfico, tá? E aí eu fiz um passo a passo aqui de 5 itens que eu acho que torna esses processos mais eficientes. Como eu disse para vocês, eu não tô falando aqui de empresa, tá? No geral, eu tô falando da parte de decoração em si. Antes de eu falar, eu vi que a Juliana mandou uma mensagem lá. Ai, caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. O ramo de festas foram muito afetados devido à pandemia. O que você acha que os decoradores de festas devem fazer para sair na frente quando tudo voltar ao normal? Gente, a gente precisa... Foi a Janaína mesmo, né? Janaína, eu acho que a chave de qualquer coisa para um negócio dar certo é a gente estar focado no nosso cliente. O que o nosso cliente precisa naquele momento, né? E o que a gente tem de disponibilidade, né, para eles. O que a gente pode oferecer para resolver essa dor deles. Então, inclusive durante a pandemia, eu acho que há possibilidade, sabe? A gente pode sim criar ações para... Tem muita gente, por exemplo, o mercado de casamentos foi muito afetado, é o nosso foco principal, né? Mas no mercado de festas, o pessoal que faz festa infantil, por exemplo, que faz aqueles pockets, né? Que faz aquela... A gente não tem muito essa estrutura para oferecer esse tipo de decoração. Mas quem tem feito muito. Né? A gente vai falar numa próxima live a respeito desse assunto mais aprofundado. Eu não vou fugir muito agora, mas numa próxima, que é um assunto específico sobre isso, Janaína, a gente vai abordar esse assunto de uma forma mais profunda, tá bom? Bom, então bora lá. São 6 itens, tá? Que eu considero aqui que são os processos principais que vocês precisam estar atentos aí, para que a empresa de vocês não passem por sufoco na hora de executar um bom projeto. Então, a primeira coisa de tudo, gente, é o seu mercado, tá? Analisar o mercado. Janaína, você tá aí ainda? Eu não tinha certeza se você tava, mas a gente vai fazer uma live só para falar disso, tá bom? Bom, vamos voltar aqui, então. Pesquisar o mercado. E olhar para oportunidades que às vezes você não está vendo. Inclusive aqui entra essa questão, né, desse período que a gente está vivendo. Então, pesquisa, porque às vezes a gente está só olhando para algo que já existe. Por que eu estou colocando esse pesquisa e o mercado? Porque eu ouço muita gente reclamar, né, que tá muito difícil, a concorrência tá difícil, isso, aquilo. Mas se todo mundo fica oferecendo as mesmas coisas, é claro, né, que, enfim, tipo, vai ficar mais difícil mesmo. Então a gente precisa se destacar. E aí, qual que é o nosso primeiro processo? Conquistar clientes, né, ter cliente, porque senão não adianta nada o restante das coisas. A segunda coisa que eu coloquei aqui é melhorar o seu atendimento. Então, tem gente que acha, né, que atender bem só o lance de atender bem, de ter qualidade, né, já é um grande benefício. E não é bem assim, gente. A gente precisa olhar com critério e, assim, não romantizar o nosso negócio. A gente precisa olhar sendo criterioso, como se vocês estivessem olhando de fora. Eu tô fazendo um bom atendimento? Tá sendo legal? É isso mesmo? Ou onde dá para eu melhorar? Sempre dá pra gente melhorar alguma coisa. A gente tá, inclusive, avaliando isso e fazendo alterações. Eu sempre falo para vocês que a gente tá em constante mudança. Eu sempre procuro analisar as coisas e olhar onde a gente pode melhorar. Eu sou essa pessoa, fico, sabe, não paro. Tô sempre, mas eu posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. E eu tomei um banho de água aqui agora, gente, porque eu fiz assim com a mão, já palhei o copo e caiu em mim. O terceiro item é ter um contrato claro e de fácil preenchimento. Yane, mas contrato é um processo? Com certeza.
muitos profissionais não dão valor para contrato. Tem gente que nem faz contrato, né? Se não houver uma cobrança, não faz contrato. Eu falo até por mim também, porque eu já passei por um tempo assim, tá? Eu já fiz muita festa infantil sem contrato, porque o meu contrato ele era tão complexo que eu falava assim, ai gente, imagina, para uma festa infantil tão simples, né? Às vezes era uma festa mais simples, eu não vou fazer um contrato desse. Então, enfim, a gente acabava passando batido e não fazia. Então, ter um contrato claro para o cliente e que seja fácil de você preencher é muito mais tranquilo e faz parte de um processo importante. Porque num período como o que estamos vivendo agora, por exemplo, ter contrato faz toda a diferença. Projeto, né? Projeto visual é o que as pessoas mais fazem, pelo menos no mercado de casamentos. No mercado de festas infantis já não é tão comum. Mas nos projetos de casamento, o que eu mais vejo são os decoradores fazendo projeto visual e só. Na última live a gente falou sobre isso, na live anterior a gente falou sobre isso. O que é um projeto visual? É o projeto que você apresenta para o cliente, bonito, né? Que o cliente precisa entender, mas que ele não precisa de medidas, ele não precisa de especificações mais técnicas. Já um projeto técnico, que os dois são importantes, tanto o visual quanto o técnico, já um projeto técnico, ele vai dar o direcionamento de toda a construção do seu evento. Se você tiver um projeto técnico bem elaborado, lá no dia do teu evento, a tua vida vai ser muito mais tranquila. Sem contar que, conforme você vai elaborando o projeto, você já consegue montando lista de material, definindo coisa com fornecedores, deixando as coisas mais ajustadas para não ficar aquela loucura lá nos últimos dias. Teve um comentário recente de uma assessora que ela falou assim: ai, Anne, você acha que é possível terminar um projeto com 1 mês de antecedência, né? Terminar tudo, tá com tudo organizado? Eu falei, eu acho, sim, é possível, com certeza. É só você marcar a última reunião com o cliente com mais antecedência. E aí ela falou assim, nossa, isso seria um sonho pra mim, porque ela mora em uma outra região, né? A gente fez um trabalho junto há algum tempo atrás, mas não é muito comum a gente trabalhar junto porque a gente tá muito longe. Mas assim, ela falou, nossa, isso seria um sonho pra mim, porque a maioria dos meus parceiros é aquela loucura na última semana tentando decidir tudo que precisa ser decidido. E eu já trabalhei assim, só que é muito maçante, é muito estressante para todo mundo, né? Para todos os profissionais e para os clientes também. Então, ter o projeto visual e ter um projeto técnico bem elaborado e, se possível, com antecedência, é o melhor dos mundos. Cronogramas e checklist, gente, isso daqui é, assim, depois que a gente começou a fazer, é uma coisa que faz com que a gente não esqueça tantas coisas. Eu não sei se é comum para vocês, mas pra gente era o lance de, putz, esquecemos de trazer a fita para colar o carpete, esquecemos de trazer a caixinha de grampo, né, de reserva, esquecemos de trazer, assim, coisas muito óbvias, esquecemos de trazer água para tomar. Então, assim, tem que ter tudo. A gente tem até no nosso checklist um item lá, sobrevivência, que é onde a gente coloca todas essas coisas. Então, checklist e cronograma salva a vida de qualquer profissional. Vocês terem isso muito bem alinhadinhos é muito bom, é muito bacana. Vocês vão ver que, assim, mas façam bem feito. Não adianta fazer, eu tenho checklist, mas é tudo meia boca. Não adianta, tem que ser um negócio organizado. E organize os dias de montagem e desmontagem. Tenham uma organização com isso. Também é assim, como que eu posso dizer? É uma paz no coração, né? Tá com o dia da montagem e da desmontagem já organizadinho, com o que vai ser feito no dia tal. Lógico que imprevistos acontecem, então quanto antes, né, a gente conseguir deixar as coisas mais difíceis prontas, melhor.
Então deixa esse trabalho organizado com equipe já, que também é muito tranquilizante. Apesar de não ser tranquilo, pelo menos pra mim, eu sou ansiosa, gente. Então, pelo menos pra mim, a desmontagem até que é mais sossegado, mas o dia da montagem eu tô sempre uma pilha, assim, porque eu sou muito ansiosa. Então, se a gente tem essas coisas organizadas, acaba sendo mais fácil, né? Checklist amigo. Amo fazer. Checklist amo fazer, a Janaína tá falando. Tem que fazer mesmo, Janaína, porque a gente acaba esquecendo, a cabeça não dá conta, né? Gente, é isso. Então, são as 6 etapas que eu separei aqui, que eu acho que são, assim, as etapas mais importantes pra gente se organizar dentro de um processo aí, né? Desde lá do atendimento, desde antes um pouquinho até do atendimento, porque se vocês não tiverem clientes, não adianta nada, vocês não precisam ter atendimento. Então, desde o atendimento até o dia lá do evento, quais são as etapas que dentro da empresa de vocês precisa estar organizadinho, fora as outras coisas que precisam andar junto com isso daí. Você gostou, Jana? Obrigada por você ter ficado aqui comigo. Você entrou bem no comecinho, né? Muitíssimo obrigada. Gente, então é isso. Amanhã temos mais, tá? Não vou deixar spoiler de conteúdo. Eu posto lá o convite para vocês. Mas amanhã, 5 horas, estou aqui de novo. Conto com vocês aqui. Jana vai ser muito bem-vinda. Pessoal, obrigada, tá bom? Vou me despedir aqui de vocês. Até amanhã às 5 da tarde. Um beijo.